Bom dia a todos, todas e todos. Gostaríamos de começar agradecendo pela presença de cada um que está aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao quarto dia do seminário de graduação do Instituto de Relações Internacionais, que nesse semestre conta com a parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC. Agradeço também ao Beto, que não está aqui, pelo convite de representar o FET-TEP como mediadora da mesa. É uma grande honra para mim estar aqui. E vamos dar início, então, à quarta mesa do seminário, intitulada Da Graduação em Relações Internacionais ao Trabalho no Campo de Proteção de Imigrantes e Refugiados. História, desafios e possibilidades. Essa mesa tem como objetivo discutir relações entre a universidade e o campo de proteção de imigrantes e refugiados, a partir das experiências de bacharéis, mestres e doutores e doutoras em relações internacionais, que hoje atuam diretamente no campo. Deslocando criticamente o dualismo teoria-prática, essa mesa busca discutir a formação em relações internacionais e as diferentes trajetórias, possibilidades e desafios de atuação nesse campo. E para isso, vamos contar com a ilustre presença e participação nessa quarta mesa das seguintes convidadas e convidados. Adel Bacur é internacionalista pela UFRJ. Sírio mora no Brasil há 12 anos. Ativista na causa migratória e direitos humanos no Brasil e de políticas para imigrantes, refugiados e apátridas. Especialista em Oriente Médio com foco em conflitos e geopolítica internacional, foi coordenador do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes. Mariana Braga é agente de proteção legal no Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, mais conhecido como Pares Caritas, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, atuou na assessoria em migrações, apatridia e refúgio da Defensoria Pública de São Paulo. E Adriana Bacilli é mestre e graduada em Relações Internacionais pela PUC-Rio, com domínio adicional em estudos latino-americanos pela mesma instituição. Agente de proteção legal no Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, também da Pares Caritas. Rita Prata é uma profissional binária, professora substituta do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, da UFRJ, mestre e doutora em Relações Internacionais pela PUC-Rio, bacharel em Relações Internacionais pela UNB, pesquisadora associada da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, diretora da ONG LGBT Mais Movimento e também foi professora tutora do PET. Bom, eu gostaria de iniciar a mesa dando a palavra para a Mariana. Você tem 10 minutos, então eu vou colocar Oi. Bom dia, gente. Sou Mariana, sou filha da PUC, entrei aqui em 2013, me formei em 2016 e é um prazer estar aqui participando desse seminário. Primeira coisa que eu lembrei quando o Beto me convidou foi que, quando eu entrei aqui, muito assustada, eu fiz um combinado comigo mesmo que até o fim da graduação eu ia fazer alguma pergunta em algum seminário, criar essa coragem de fazer alguma pergunta. E eu lembro que quando eu fiz, saiu um peso de mim, então é muito legal agora estar desse outro lado. E também fui petiana, e estar nessa mesa com minhas amigas e companheiros de trabalho é muito legal. Então, queria agradecer o convite, agradecer ao Beto, que é meu orientador há quase 10 anos. E, então, vou falar um pouco da minha trajetória, mas vou tentar não ser muito ensimesmada. O tema da migração, eu realmente assim, me encantei, me descobri no tema quando eu estava fazendo a disciplina de Teorias 2 com o João Pontes Nogueira, e a gente assistiu a um documentário que era sobre a externalização das fronteiras na União Europeia e aí a questão toda do aumento dos fluxos no Mediterrâneo e tudo mais, e tinha o Didier Bigot e a Gilter. E, não sei, desde então eu me encontrei no tema, e aí eu acho que, como muitos, eu queria falar de Europa.
Eu queria falar sobre como que existe essa externalização da fronteira para impedimento de pessoas do continente europeu. E aí, a partir do momento que a gente vai pesquisando, a gente vai voltando para casa, né? Então, no fim das contas, minha pesquisa é sobre o Brasil mesmo, e eu comecei, então, a pesquisar sobre o sistema de proteção a refugiados no Brasil. Minha monografia foi sobre isso especificamente, e eu defendi no final de 2016, colei grau em 2017, no início do ano, e aí 2017 foi um ano assim que eu estava muito perdida, porque aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida, enfim. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio voluntário na Itália, e eu fiquei numa casa de acolhida. Eu mesma acho que eu não fiz nada de útil lá, mas eu saí transformada pela experiência de estar com solicitantes de refúgio, pessoas esperando processos assim, há longos anos na Itália. E hoje eu sou muito crítica a esse mercado de turismo humanitário, assim, mas eu mesma assim fui muito transformada por ele, mas eu não me defendo mais. E aí, quando eu voltei, eu estava perdida. Então, em 2017, eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz Enem, eu fiz Itamaraty, humilhante, e fiz também 3 processos de mestrado diferentes. E aí, o que aconteceu? Eu passei nos processos de mestrado, e um deles foi na USP. E aí eu pensei, se eu passei para a USP, eu tenho que ir para a USP. É obrigatório, né, a gente? E aí eu cheguei aí para a USP na apresentação do programa e eu não me senti bem lá, não me identifiquei com o programa, não gostei. E aí eu voltei para o Rio, no dia seguinte eu fui tomar um café com o Beto e assim, 2 segundos ela, tá bom, vou ficar em casa mesmo, eu vou fazer da PUC, porque é um privilégio estar aqui, né? Então, fiz mestrado aqui, fiquei então 2018 e defendi 2020, auge da pandemia. E o mestrado também foi uma experiência muito diferente da graduação. Eu acho que foi quando realmente as coisas começaram a fazer sentido de tudo que eu estudei durante a graduação. O processo da escrita sempre é muito difícil, assim, mas o tempo do mestrado foi muito maravilhoso, as relações que a gente faz, as pessoas que a gente conhece. Então, foi realmente assim, muito enriquecedor para mim. E aí, durante esse tempo no mestrado, foi também quando eu comecei como voluntária na Caritas. Aí, isso foi em 2017. Então, a coisa boa de 2017 é que eu comecei como voluntária na Caritas. E aí, a pesquisa que eu comecei durante a graduação, eu coloquei muita coisa em xeque, assim, no dia a dia, porque eu estava falando na minha pesquisa sobre sistema de elegibilidade do CONAR, como que as pessoas são reconhecidas ou não, e o que isso significa politicamente, uma pessoa ser reconhecida ou não. Na prática, a gente lidava, assim, diariamente com esses dilemas. O que eu vou fazer, o que eu não faço, que tipo de processo eu devo fazer, e foi então as inquietações que me surgiram na graduação, no, agora também falei, essas inquietações durante o voluntariado que me fizeram querer voltar também para o mestrado. E aí, depois que eu terminei, auge da pandemia ainda, final de 2020, novamente eu fiquei muito perdida. E aí entrei nessa crise novamente, que eu acho que é muito comum de RI, que é fiz o curso errado, eu devia ter feito a direita. E aí, inclusive, comecei a fazer direito, me mudei para São Paulo, e aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Defensoria Pública, na assessoria específica para migração. E foi assim, um momento, foi muito importante para mim sair do Rio de Janeiro, principalmente para poder voltar. Cheguei a fazer processo seletivo para entrar na Caritas e não fui chamada, e isso foi muito difícil. E aí foi porque eu saí, eu acho que eu me senti preparada para voltar. E aí, no início desse ano, eu lembro que na virada do ano, sabe quando a gente faz pedido para o universo, o que eu quero? Eu falei, eu queria um emprego. Eu estava trabalhando, mas como estagiária.
eu queria um emprego. E 4 de janeiro, a Larissa Gitirano, que vocês conheceram, me mandou mensagem. Você tem interesse de trabalhar como agente aqui? Aí tive a minha crise, e aí aceitei, aí eu voltei, desde então estou aqui na Caritas, e tem sido assim transformador, tudo é transformador. Tem sido assim muito bom o trabalho e poder voltar. E aí, para poder eu concluir, eu fiquei pensando, porque nos pediram para pensar em desafios e, não sei, dicas, e para quem quer trabalhar na área. E eu acho que o que é importante é estar preparado para a hora que vem as oportunidades. Porque a gente não tem muito controle quando as coisas vão acontecer, mas é bom a gente estar preparado para quando elas aparecem e não ficar parado. Então, nesses meios tempos em que eu estava perdida, foi muito importante, inclusive para minha própria sanidade, não ficar parado esperando. Então, agir. E essa parte de networking sempre é muito importante, falar com as pessoas, o que sempre foi muito difícil para mim. Então, estar nos espaços, tem evento, vai no evento, tem não sei o que, faz também, é muito importante essa parte, inclusive assim, para você ser conhecida nos espaços em que você quer atuar. E, deixa eu ver o que mais. E expandir o conhecimento. Assim, no dia a dia, o que a gente trabalha com os migrantes não é sobre direito internacional. Inclusive, várias vezes a pessoa me pergunta, eu devia pedir refúgio, eu devia fazer residência. Aí dá vontade, assim, inclusive na minha dissertação, eu debati isso. A pessoa não quer saber o que eu debati na minha dissertação, mas a teoria não se separa da nossa prática. Mas esses dilemas aparecem constantemente. Então, o... eu esqueci o que é falar. É importante no dia a dia a gente conseguir expandir o conhecimento. Então, para além de estudar direito internacional ou fazer pós em direito internacional, a gente tem que conhecer o sistema de proteção e de assistência social do Brasil, conhecer como que funcionam as instituições. Se a gente está falando de acolhimento de pessoas, a gente tem que saber o que esse acolhimento é. Então, na prática, eu acho que faz diferença quando a gente expande nosso conhecimento nesse sentido. E aí, falando de desafios do trabalho, quando a gente expande o conhecimento, também auxilia nisso, porque os desafios são muitos. A gente tem lidado com muita questão de saúde mental, coisas que a gente nem sempre está preparada, assim, a princípio, para lidar. Pessoas que são difíceis, uma pessoa que está sofrendo e que vem de uma situação de muita vulnerabilidade, não quer dizer que também não coloque outra pessoa em uma situação de violência. Então, lidar com essas questões também e tratar as pessoas com dignidade, claro, mas eu acho que a forma de se tratar, e aí colocando nas palavras da Marielle Macedo, que é muito legal, tratar as pessoas com consideração, que é vê-las e ver as situações e se reconhecer semelhante nelas e, por ser semelhante, se ver dissemelhantes delas. E entender o acolhimento não como uma questão de caridade, o que é engraçado, falando de um lugar que chama Caritas, mas entender o acolhimento como uma questão de justiça. Então, consideração, porque é algo muito mais político do que compaixão ou pensar não é humanitário, a gente está falando em acesso a direitos, em acesso à justiça e garantia disso. Então, esse eu acho que é o viés que eu tento sempre trabalhar, de acolher nesse sentido de garantir acesso ao que é devido às pessoas, né? E o que mais que eu poderia falar, porque só tem mais um minuto. Não sei, fico à disposição se alguém quiser também perguntar mais. Os caminhos nem sempre são lineares, a gente acha que sempre está acabando o tempo e que não vai dar certo, e às vezes dar um passo para trás não significa que a gente vai dar vários para frente. Então, não ter medo de mudar de rota, de recomeçar, porque não é recomeçar, é continuar no mesmo caminho,
por caminhos não tão lineares. Então, acho que é isso. E obrigada pela atenção, gente. Olá, bom dia. Bom, primeiramente, agradeço muito o convite, fico muito contente de estar retornando aqui na PUC, depois de alguns anos. Agradecer ao Beto, né, principalmente pelo convite, por estar presente, mas fica aqui o agradecimento. Bom, essa mesa, né, a proposta era falar um pouquinho da nossa trajetória, mas também falar um pouquinho de desafios e, enfim, possibilidades para o futuro, principalmente para quem quer entrar na área, né? E eu fiz graduação aqui, eu entrei na PUC em 2011, fui para a Unista aqui. E quando eu entrei, eu acho que muita gente talvez ficou, né, pensa às vezes nessa mesma situação. Eu, quando entrei, eu pensava, queria ser diplomata. E por isso que eu falei, vou seguir para essa carreira, vou fazer esse curso. Né? Me interessava pelo curso, pelas temáticas, mas pensava em seguir esse trajeto. E aí a gente vai passando o curso e a gente vai vendo, né, que o curso tem muito mais outras possibilidades e que não é só essa possibilidade de caminho, né, de saída que você pode ter. Eu acho que ao longo do curso a gente tem as matérias obrigatórias, tem as optativas, então acho que eu sempre fui me jogando um pouquinho para a parte meio de direitos humanos, fazer matérias de viagem humanitária, enfim, sempre fui meio para esse caminho, mas eu estava chegando ao final da graduação e eu estava um pouco perdida, estava assim, não sei bem o que eu quero fazer, eu sei o que eu não quero fazer mais, mas eu não sei ao certo qual caminho tomar. E aí, no finalzinho ali da minha graduação mesmo, eu conheci a Caritas. E aí, eu fui até lá, enfim, participei de um evento que tinha, que era a Caritas Portas Abertas. E falei, nossa, que bacana, que incrível. Eu já tinha um pouquinho de contato com o tema, mas eu não tinha ainda um aprofundamento. E eu falei, bom, eu quero ser voluntária aqui. E aí, em 2016, eu fui voluntária na Caritas, comecei, fiquei 3 anos por lá, na área de proteção legal, então, assim, atendendo diretamente os refugiados, solicitantes, imigrantes, parte mesmo de proteção legal, documentação e tudo mais. E foi, assim, um aprendizado incrível. Eu acho que consolidou, assim, muito o caminho que eu queria seguir. Eu falei, não, é isso que eu quero, e acho que a minha formação me levou para cá e eu quero continuar, eu quero seguir por aqui, eu quero trilhar esse caminho. E aí, assim, eu fiquei por alguns anos por lá, e depois eu senti a necessidade também, bom, eu acho que eu quero fazer um mestrado, que eu acho que faz sentido, até mesmo para aprofundar academicamente essa temática e tudo, para eu poder me dedicar mais para esse tema. E aí eu retornei para a PUC, né, mestrado. Beto foi meu orientador também. Foi fantástico poder estar de novo estudando enfim, estando mais ainda inserido no tema, porque é isso, assim, durante o mestrado, acho que a gente, enfim, tem a capa da Sérgio Grande Mello, a gente participa de eventos, seminários, congressos, né, apresentações de trabalho, a gente pode pensar o tema, pensar academicamente o tema. A gente tem uma oportunidade muito grande de ter ido até Roraima para fazer um curso na faculdade, na Federal de Roraima, com pessoas assim muito conceituadas da área, né, com a liderança do grupo, João Gelostinski. Então, assim, a gente esteve inserido e fez um curso muito intensivo com essas pessoas, para além do trabalho de campo. Então, a gente visitou os abrigos, estivemos em Pacaraima, na fronteira, estivemos em Boa Vista. Então, a gente conheceu a Operação Acolhida, viu a realidade dessa migração venezuelana, né, que estava vindo para o Brasil. E aí, enfim, foi, assim, acho que uma oportunidade muito grande, durante o mestrado, de poder estar também em campo um pouco, né, em loco ali, vendo a situação e podendo pensar criticamente várias situações, né, que a gente se depara. E aí, enfim, a minha dissertação foi para esse caminho, né? Eu falei sobre a grave generalizada violação de direitos humanos, a definição ampliada que o governo enfim, reconhece a condição de refugiado das pessoas no Brasil, e como isso é uma definição muito potente, né?
esse conceito muito potente. E, bom, não foi fácil porque, no final das contas, foi pandemia, acho que foi difícil para todo mundo, o momento de escrever, o momento de defender, tudo aconteceu nesse momento de pandemia, de dificuldades, enfim. E, nesse meio tempo, eu fiquei um pouco... Eu já saí da Caritas, né, para me dedicar um pouquinho para o final do mestrado, então, assim, eu fiquei um pouquinho, assim, né, nessa dúvida, tipo, como vai ser, o que eu vou fazer, e agora, e tudo. Eu acabei entrando também para o voluntariado da Cruz Vermelha, para o RLF, que é o Estabelecimento de Laços Familiares, que trabalhava um pouco com a parte de desastres, mas também de migrações. Estive algum tempo por lá, como voluntária também, cheguei a Petrópolis, quando teve as enchentes, a gente teve atuação lá, Cruz Vermelha teve atuação. Enfim, tentando realmente me inserir de alguma outra forma por uma outra instituição, né, na temática, para tentar sempre ter sempre esse contato com o dia a dia, com a prática. Infelizmente, o RF ficou fechado, por questões internas da Cruz Vermelha, e aí eu me vi um pouquinho fora do eixo, assim, no sentido de que eu fiquei tentando ver se eu conseguia alguma oportunidade, não estava resultando. Eu acabei tendo que ir para uma outra área, eu fui para a área da saúde, né? Não tem muito a ver, mas, assim, foi um momento muito, muito interessante e eu acho muito proveitoso, assim, porque eu trabalhei com populações que estavam, tinham situações de vulnerabilidade, eu atendia diretamente o público, então, assim, foi, de fato, um momento de aprendizado para mim, e eu acho que é isso, assim, pegando um pouquinho do que a Mariana falou, né? Que às vezes a gente vai por caminhos, né? Mas que a gente, no final das contas, a gente acaba, às vezes, voltando, e a gente nem espera. A gente acaba voltando para aquilo que a gente sempre se preparou e sempre se deteve com o seu objetivo, né, digamos assim. Então, eu acho que depois, né, esse ano, recentemente, né, também retornei para a Caritas, agora com uma instituição legal. E eu acho que, assim, é um trabalho puxado, é um trabalho dinâmico, é um trabalho que a gente tem muitas coisas no dia a dia, que a gente tem muitas... Né, Larissa, nossa voluntária lá, que a gente tem muitos desafios, mas eu acho assim que a gente também tem muitas alegrias. A gente, né, em vários momentos a gente vive com conquistas que as pessoas conseguem, assim, por exemplo, naturalização é um momento que muita gente fica muito, muito contente, que é um fechamento de um ciclo, digamos assim, né, entre aspas, mas assim, é um momento muito importante para as pessoas. Então, assim, a gente lida com muitas pessoas queridas, a gente recebe muito carinho também, né? E eu acho que é isso. Também a gente vê essas boas. Então, realmente, assim, é um trabalho muito gratificante. Eu acho que é muito bom estar em contato e poder trabalhar com o tempo. Eu acho que, falando um pouquinho do trabalho, não é só esse atendimento, né, ao público. Eu acho que também, a gente também tem um trabalho interno, a gente tem um trabalho de advocacy, a gente tem um trabalho de falar com outras instituições para resolver alguma questão. A gente tem um trabalho também de pesquisa, então a gente também vê os casos das pessoas, né, as pessoas estão na lista para serem referidas ou não referidas, né, para serem reconhecidas ou não como refugiadas. A gente vai dar uma olhada, a gente faz a pesquisa sobre o país de origem, a gente ouve todo o relato da pessoa, a gente lê, ouve a entrevista, justamente para tentar entender se a gente consegue auxiliar na questão de tentar reverter essa decisão, de realmente fazer esse assessoramento da pessoa. E eu acho que, assim, por isso que eu também acho que Relações Internacionais é um curso que ajuda muito nesse sentido, porque a gente fica com essa, vamos dizer assim, a gente vem com essa bagagem, né? Claro, sempre o direito, né, essa coisa que a gente, né, fica um pouco, que tem um pouco a ver, tem muito a ver, né, claro, com o trabalho, mas eu acho que a gente também tem uma visão, assim, holística e de outros aspectos que eu acho que são importantes, né, no nosso dia a dia de atendimento a essas pessoas, essas populações. Então, eu acho assim, se pensar um pouquinho, né, falando sobre um pouquinho de desafios, daquilo que a gente pode talvez passar para quem está querendo seguir e se manter nesse campo, nessa área. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, não é super fácil, né, a gente sabe, né, mas muitas coisas na vida não são, mas não é impossível. Eu acho que é um setor que vale muito a pena, é um campo que
infelizmente, né, cresce muito por conta, né, das situações que a gente vive. E existem hoje em dia, né, mais e mais instituições, né, existem toda a situação que acontece no norte, então existem algumas oportunidades nesse sentido. Mas eu acho que, de todo modo, quem está em graduação e tal, eu acho que assim, esse é o momento de fazer o currículo, esse é o momento de pensar esse trajeto que você vai trilhar. Então, participar de seminários, participar de cursos, existem vários cursos online, às vezes até presenciais, relacionados com o tema, que vocês podem fazer gratuitamente, palestras, seminários, congressos, enfim. Está sempre em contato com o tema, porque eu acho que é isso, é muito importante a gente ter a parte acadêmica, né? Para também a nossa parte prática, porque eu acho que isso ajuda o nosso dia a dia, para a gente também pensar criticamente o que está sendo feito, o que está acontecendo no nosso dia a dia de atendimento mesmo. Então, a gente poder parar e pensar e falar, bom, mas academicamente, né, a gente pensar que não parece estar muito correto ali. Então, assim, para a gente também não ser levado na onda do atendimento no dia a dia. Então, eu acho que, assim, esses cursos, toda essa preparação, eu acho que é muito importante, acadêmica. Para além disso, eu acho que é muito importante fazer voluntariado. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu acho que ajuda muito para você ter um norte, um direcionamento prático, né, da situação, poder conhecer o sistema, poder conhecer como funciona os tipos de residência, a regularização do Brasil, migratório e tudo. E eu acho que é basicamente isso, assim. É recomendável que fale outras línguas, mas, enfim, sempre vai dar um jeitinho. Mas eu acho que é isso. Assim, se alguém quer seguir nessa área e tudo mais, acho que pensar desde já, pensar na sua trajetória mesmo, como você pode, que vai ser desafiador, mas que é muito prazeroso no final, né? A gente realmente, se você gosta daquilo, se você se encontra nessa área, eu acho que vale muito a pena seguir, né? Vale a pena a gente fazer aquilo que a gente gosta. Bom, é isso. Eu fico à disposição também para essa coisa e agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Bom dia pessoal. Sou Ariel, a Larissa já deu spoiler, eu sou da Síria, moro no Brasil tem 12 anos, completei 12 anos em setembro, e eu sou da cidade de Alepo, né? Eu acho que a Alepo também passou muito nas notícias aqui, do nível de destruição que sofreu, né? E eu li em alguns lugares que era 60% da cidade que foi atendida, né? Então é algo muito grave né, péssimo para uma guerra que não é uma guerra, né, civil. Né? Uma coisa interessante é que aqui no Brasil, né, as notícias sempre passam sobre uma guerra civil na Síria e na minha visão não era. Né? Tipo, era uma resistência, né, eram manifestações pacíficas que começaram. Eu participei, eu organizava lá também manifestações na minha cidade. E era aquilo, né, tentando derrubar o governo que está lá dentro, e que não vai ser derrubado. E aí, só que para fora, né, a visão era diferente. Era uma guerra que os sírios estão entre eles lutando e brigando. E aí, quando eu percebi isso muitos anos depois, tá? Não logo que eu saí, ou enquanto estava, né, claro. Me deixou triste, mas me ajudou a entender como, hoje, né, depois que eu estudei Relações Internacionais, me ajudou a entender um pouco mais sobre o sistema internacional, né, e como funciona, e ver que faliu na época da Guerra da Síria e hoje também ele não consegue resolver nenhum conflito, praticamente. E aí isso, para quem estuda, né, para a gente aqui, não sei se todos são de relações internacionais, a gente fica um pouco frustrado, um pouco triste, né? Mas isso faz parte, eu acho que da realidade. Então também a minha
graduação teve um pouco disso, de frustração, de tristeza, de saber que eu vou precisar estudar autores do norte global na minha graduação inteira, e eu sei que tem escritores do mundo árabe que são muito interessantes para as relações internacionais, e aí sou eu que tenho acesso, porque eu falo árabe, e aí eu não posso indicar isso para outros amigos que estudam relações internacionais. Então, esse olhar crítico eu acho que é muito importante para a gente, não só ler, aceitar teorias, e a Rick foi minha orientadora no TCC agora, né, eu terminei Relações Internacionais esse ano, e eu sempre, algumas vezes em aulas, me incomodaram teorias que são de 150 anos atrás, de autores que são de 200 anos, de 100 anos atrás, e eu, gente, isso pode não funcionar, pode não estar funcionando hoje, porque eu vou ter que fazer uma prova para dizer o que esse cara falou. Né? Então, eu tenho, assim, eu não estou dizendo tipo, que é para fazer isso, mas eu tenho esse olhar sobre as teorias em geral. Eu gosto muito mais da qualidade, da realidade que a gente está vivendo hoje, de como o tabuleiro internacional funciona, né? E quem realmente mexe as peças, né? E o contexto da Síria é um contexto muito complexo. Eu só fui entender o contexto da Síria quando eu cheguei aqui no Brasil, não antes, porque, como eu expliquei, quando eu estava na Síria era manifestações, estava lá fazendo meu dever para derrubar a ditadura. E quando eu saí, eu comecei a entender melhor de como os países têm essa influência, de como as manifestações e esse, vamos chamar, né, em primeiro momento, uma revolução pacífica foi se tornando uma guerra civil. Né? E reflete, eu acho que até hoje, na guerra do Líbano, na guerra de Gaza e outros na região. Bom, cheguei no Brasil por ter uma parte da minha família. Aqui é uma história longa, eu acho que não tem tempo para contar, mas eu tenho meia irmã brasileira, que mora com a mãe dela aqui, que é brasileira também, então a gente teve essa possibilidade de ter uma opção Brasil para vir. E eu só fui, né, reparar que eu trabalho com migração também, anos depois. Porque quando eu cheguei, eu fui para Caritas, passei pela Caritas, pedi refúgio lá junto com meu irmão. E eu, desde que eu cheguei, eu tive curiosidade sobre o processo que eu estou passando, né, do que eu tenho de direitos e deveres, de quanto tempo vai levar um documento, quanto tempo vai levar outro documento. E aí, por causa disso também, eu comecei a ajudar outros sírios, né, jovens que chegavam. Então, comecei a trabalhar com a comunidade síria. Em 2017, teve uma mudança, teve uma nova lei de imigração, né, aqui no Brasil. E aí isso me chamou muita atenção, assim, para mim do nada mudou a lei, né? Depois que eu entendi que não, mas e aí eu peguei, li, vi o que melhorou, o que melhorou, e aí comecei a perceber que eu gosto disso, né? Eu gosto de aprender sobre isso e de trabalhar com isso. Então, eu mencionei que eu cheguei em 2012, né? No final de 2012. Em 2014 eu consegui uma vaga na UFRJ, no Instituto de Química, né? Que parece. E aí eu estudei até 2018. Aí quando eu fiz a mudança interna para curso de Relações Internacionais. Né? E essa mudança não foi só por causa de eu querer trabalhar com relações internacionais, mas também teve com o perfil socioeconômico que eu tenho como refugiado. Né? Eu gosto da química, continuo gostando, pretendo retomar em algum momento a graduação, porque talvez é uma boa, uma concentração, mas o que eu gosto. E eu era bom, eu era pesquisador de biodiesel,
e publiquei artigos e tudo mais, era uma matéria muito legal. Só que, como as aulas, tipo, você tem uma aula entre 8 da manhã até 5 da tarde, né, curso de exatas são pesadíssimos. Eu acho que talvez com a questão de mostrar que são melhores do ano, né, aí volta muito mais matéria, mais horas. E aí eu não tinha. E aí eu estava trabalhando também, comecei a trabalhar no Abraço Cultural. Abraço Cultural é um curso de línguas com refugiados. Eu era professor de árabe entre 2016 e 2022. E aí eu estudava de 8 da manhã até as 5, praticamente, na UFRJ, e aí eu saí correndo para dar aula entre 6 e 9. E aí teve um momento que eu não conseguia mais passar nas matérias teóricas. E aí comecei a achar a graduação muito difícil, a faculdade não é para mim, e eu não conseguia ver, enfim, tipo, tal ano vou me formar. Não conseguia ver isso. E aí isso me deixou muito assustado. E passou pela minha cabeça deixar de estudar, mas ainda bem, com conversas com amigos e conhecidos assim, teve a ideia, e eles, na verdade, também tiveram a ideia de mudança de curso e de não desistir. Né? E aí eu escolhi Relações Internacionais. Eu estava em dúvida entre direito, ciência política e tudo mais, mas eu pensei assim, pode parecer que não faz muito sentido, mas assim, falei, pô, vou me formar em Relações Internacionais. Tipo, o curso, por exemplo, se eu estudar direito, eu vou sair como advogado. Né? Ciência política, Relações Internacionais não tem muito. E assim, né, tipo, sou internacionalista, mas isso não quer dizer sobre a graduação, né? E, tipo, o que quer dizer a experiência que eu passei durante a graduação e o caminho que eu tomei durante a graduação que vai definir que é qual internacionalista eu sou, né? E aí eu gostei dessa ideia de não ter pressão de ter uma profissão até o final do curso, né? E eu falei, pô, vou aproveitando os caminhos, eu vou estudar, eu vou me especializar em algo, que esse curso é muito amplo também. E eu acho que foi uma boa ideia, né? Eu consegui dar conta de trabalhar e estudar também, devagar, no meu ritmo, nem sempre puxando todas as matérias. Bom, eu dava aula no Abraço, então à noite, então, por exemplo, terça e quinta eu não estudar. E aí tinha que ficar alternando as matérias. Mas eu acho que deu certo, né? É muito importante perceber o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Para frente. Eu sei que eu acho que a gente sai do. A gente não, né? Vou dizer sobre os brasileiros. Né? Mas, como a gente viu, tem muita mudança de curso, tem muita gente que interrompe a graduação no meio para fazer outra, que é meu caso, que é o caso de muitos amigos meus também. Tem um amigo que veio da música para fazer relações internacionais. E aí eu acho que o ensino médio não prepara a gente muito bem para escolher algo para a vida. E aí eu acho que eu recomendo não ter pressa nenhuma para terminar as matérias, eu recomendo que procurem o caminho que vocês gostem para aproveitar a experiência, para passar uma dificuldade, para passar uma frustração por um meio, que aí vocês vão aprender, vão refletir sobre. Né? O caminho não é fácil, como foi mencionado, e eu vim como imigrante, né? Vim como refugiado, imigrante. Hoje sou naturalizado brasileiro e eu acho que eu aproveitei disso para poder, né, construir o caminho. Né? Isso, assim, e aí também um pouco tempo atrás, né, descobri que eu sou um líder humanitário da comunidade da Síria. Para mim isso não tinha nome. Daí é que eu comecei a aprender sobre isso. Eu sou delegado para a Comigrar, Conferência de Imigração, que vai acontecer dia 8, 9 e 10 desse ano. Já. E eu fui eleito na Conferência Estadual do Rio de Janeiro. Eu não sei se todos vieram os outros dias, mas teve o Daniel, que é delegado, teve outros, enfim. As mesas todas foram incríveis, porque poder vir. E aí, agora eu estou querendo mais, né? Estou fazendo esse trabalho como delegado agora. Fui coordenador do CRAI, que
teve, eu acho que o Baby esteve aqui também, né, a coordenadora Flávia também. E aí agora estou nessa função de delegado, de liderança, né, imigrante. Eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer e muitas críticas, né? E muitas críticas também para fazer a organização. Quem está organizando o Migrar é o Ministério da Justiça, né, e tem falhado em muitas coisas, muitos cuidados à população vulnerável, imigrantes refugiados. Então, tenham esse olhar crítico mesmo, que estejam trabalhando com ministério. Isso é importante. É isso. Obrigado. Obrigada, senhora. Érica, por favor. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agradecer meu segundo dia aqui no evento, agradecer ao Beto, ao IRI, minha casa, a casa da Sérgio Vieira de Mello. Minha casa, né, como acho que alguns de vocês estavam aqui na semana passada, minha casa de mestrado e doutorado. Agradecer vocês, né, por estarem aqui nesse horário do almoço, agradecer a Larissa, que está aqui representando o Ministério também, né, foi minha casa durante 2 anos aqui no IRI. Agradecer os alunos da UFRJ que estão aqui presentes, meus alunos queridos. Fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa não binária, com cabelos pretos, estou de cabelo preso, com coque, óculos verdes escuros e estou com uma camiseta que está escrito todos, todas e todes do Acnur, uma camiseta especial de chamando a atenção para a proteção de imigrantes e refugiados LGBT. Bom, isso, a gente estava conversando antes, né, que essa mesa é uma mesa da gente falar da nossa trajetória, falar de si, né? Vou falar um pouco de mim, mas esperando aí também trazer alguns insights, alguns inputs para vocês aí que estão nessa carreira de relações internacionais. Eu não sou daqui, eu acho que dá para perceber pelo meu sotaque, né? Eu sou de Goiás, eu fiz graduação em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, na UNB, entre 2011 e 2015, e vim para o Rio de Janeiro para fazer mestrado e doutorado aqui na PUC-Rio. A minha trajetória, né, em termos aí da graduação, foi uma trajetória bastante cheia de atividades. Eu costumo falar para os alunos de graduação que a graduação não é só ir para as aulas, fazer as provas e pegar o diploma no final do curso. Eu acho que a universidade, esse nome universidade, né, universo, te traz oportunidade de fazer projetos, né, de escrever, de participar de eventos. Né? O PET é uma iniciativa incrível. Eu fui petiana também na UNB, junto com a Vitória, que é professora de vocês aqui da casa, a gente era colega de graduação. Então, assim, vários projetos específicos, vários eventos, né, que você vai poder ter oportunidade com temáticas em específico. Isso vai abrindo o nosso leque para pensar o que a gente quer e como a gente vai atuar em relações internacionais. Eu acho que foi colocado aqui pela mesa, né, tanto pelo Adel, quanto pelas meninas aqui, que o curso de Relações Internacionais é holístico, né? Ele é aberto, então o internacionalista ele pode fazer um pouco de tudo, né? E eu acho que esse que é o barato do curso de Relações Internacionais, né? Esse que é o barato, porque é essa abertura interdisciplinar que vai possibilitar a gente, né? Eu sempre quando penso com os meus colegas de graduação, vejo que cada um está fazendo uma coisa tão diferente da outra, trabalhando com temas tão diversos, né? Tem gente que está trabalhando em empresa, tem gente que está trabalhando na pesquisa, tem gente que está trabalhando com migração, como é o caso da mesa de hoje. Então, o leque é muito grande. E aí a minha trajetória, eu não entrei em relações internacionais querendo ser diplomata. Eu entrei talvez com a cabeça de trabalhar no sistema ONU. Eu acho que essa era a minha primeira fantasia assim, com o curso de relações internacionais. Mas eu acho que também dentro de mim pulsava uma coisa do ativismo, que sempre esteve presente desde a graduação, desde a escola, na verdade, né?
Então, na graduação, eu me inseri bastante nessa coisa, tanto da pesquisa, de iniciação científica, participando da pesquisa do ensino, pesquisa e extensão com PET, né, da UNB, e com ativismos, né? Então, a temática de gênero e sexualidade começou a aparecer para mim como uma temática possível dentro do campo de relações internacionais ainda na graduação. Então, eu fiz voluntariado na Anistia Internacional, lá em Brasília. Minha monografia de conclusão do curso foi uma monografia voltada para pensar redes transnacionais de combate à LGBTfobia. Fiz vários projetos de extensão, inclusive com Vitória também, a ABUN, né? O ABUN Kids, que era um projeto de extensão muito interessante, que a gente ia para as escolas no entorno de Brasília para falar sobre o sistema ONU, para falar sobre paz do sistema ONU. Era muito legal trabalhar com as crianças, né? As simulações, então, alunos, sinos, e também outros projetos de extensão que me deram a perspectiva de trabalhar com várias temáticas que me permearam, me atravessaram durante a graduação, e não são temáticas que hoje são tão próximas, né? Trabalhei muito tempo com relações internacionais de África, trabalhei um tempo também com Ásia-Pacífico, né? E hoje eu trabalho com migração LGBT e direitos humanos, né? Então, esse processo todo da graduação foi um processo que ampliou a minha visão de mundo, com várias temáticas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu também estagiei no Ministério da Justiça, mas não estagiei no CONARES, nem no órgão da migração, estagiei na Secretaria Nacional do Consumidor, na época, estava trabalhando com direito internacional privado, detestei, falei, gente, essa vida de gabinete, ministério, não é para mim. Então, foi o que me deu o start também de falar, olha, eu gosto muito do ativismo, eu gosto muito da temática de gênero e sexualidade, eu gosto muito da pesquisa, então vou fazer mestrado. E aí eu me deparei com a dificuldade de trabalhar gênero e sexualidade em relações internacionais. Então, ainda é um tema muito invisível em relações internacionais, mas na minha época de graduação era mais invisível ainda, né? Não era relações internacionais entre milhões de aspas, né? Eu que eu escutava sempre, escutei até há muito tempo, desculpa ainda, né? Mas escutei durante muito tempo, inclusive quando estava na pós-graduação mesmo, né? Que a gente mandava os nossos trabalhos para os eventos de relações internacionais, os nossos trabalhos não eram aceitos porque não eram relações internacionais. Então, eu vim, inclusive, para a PUC buscando isso. Lá na UNB, no curso de Relações Internacionais, não tinha, naquele momento, uma abertura para temáticas interseccionais, então, de raça, gênero, sexualidade. E eu vim para a PUC porque eu sabia que aqui na PUC eu conseguiria trabalhar gênero e sexualidade em relações internacionais. Então, a PUC foi um pouco dessa abertura para a minha temática e casou um pouco dessa coisa do ativismo e da pesquisa. Então, no mestrado, eu trabalhei com o sistema ONU e temática de gênero e sexualidade, pensando o sistema ONU e discurso, o regime de direitos humanos. E aí me deparei no finalzinho do mestrado com a temática da migração LGBT, de como essa temática era, inclusive, muito, muito, muito invisível, tanto nos estudos migratórios, né, nas discussões aí de migração, quanto, né, nas discussões relacionadas com gênero e sexualidade. Também não se falava de migração ali na literatura de gênero e sexualidade e no ativismo também de gênero e sexualidade. Então, no meu doutorado, eu comecei a trabalhar com gênero, sexualidade e migração. A minha tese de doutorado foi sobre a Operação Acolhida e a migração LGBT venezuelana. Então, como a Operação Acolhida tem feito esse acolhimento, essa integração ou não, né, das migrantes venezuelanas LGBT aqui no Brasil. E essa temática também ela surgiu eu sou uma migrante interna, claro que os atravessamentos são muito diferentes de migrantes internacionais, mas também por uma questão pessoal. Assim, o Rio de Janeiro é a minha 13ª cidade. Então, eu já morei em muitas cidades, já morei também, fui migrante em 2 países diferentes, no Uruguai e na França. Então, eu acho que também consigo me conectar com o tema da migração para uma vivência própria. Então, esse lado da experiência pessoal, da vivência pessoal, né, da pesquisa e do ativismo são coisas que me trouxeram até aqui. E aí, eu entro no mestrado em 2018. Em 2018,
Eu conheço a LGBT+ Movimento, que é a organização da qual eu faço parte hoje em dia, por conta da pesquisa. Então, conheço Marina Antonucci e Natália Siqueira, inclusive já fizeram uma aula de árabe com a Adel, né, lá no Abraço Cultural. Elas fundaram a LGBT+ Movimento em 2017, ou seja, a LGBT+ Movimento tinha 1 ano só. E é isso, organização de base comunitária, sociedade civil, tudo na guerrilha, né? A organização começa com R$2.000 de um projeto que chama Todes, né? Que é uma incubadora de iniciativas da sociedade civil pensando em temáticas de gênero e sexualidade. Então, com R$2.000, que, né, dinheiro nenhum para uma organização, as meninas começam com a LGBT+ Movimento. E aí, em 2018, começa a me aproximar da LGBT+ Movimento, ainda não trabalhando diretamente na LGBT+ Movimento, mas encontrando Marina e Natália nas mesas, nos debates. E aí, em 2021, em 2019, também tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo lá em Roraima, com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, como pesquisadora da cátedra. Fui com o professor Thomas, da Universidade de Copenhague, acompanhando ele numa visita de campo que foi super ampla. A gente visitou em torno de 12 abrigos, 2 pontos de triagem, Pacaraima, Boa Vista. A gente visitou as aldeias indígenas que hoje em dia fazem acolhimento de migrantes venezuelanos indígenas também. Foi muito interessante. E aí, em 2021, sai o processo seletivo, o primeiro processo seletivo de voluntariado da LGBT+ Movimento. E falei, é o meu momento de trabalhar agora, de fato, na LGBT+ Movimento. Então, me inscrevo na época de 2021 para trabalhar ainda na pandemia, naquela coisa meio híbrida, a gente trabalhando de máscara, face shield. E aí, me inscrevi para trabalhar no sócio jurídico, que era a área até então que fazia documentação, né, encaminhamento dos órgãos de assistência para as pessoas que acessavam a organização. Fico 8 meses como voluntária, depois continuo como voluntária, mas já assumo para a coordenação do sócio jurídico, então começo a coordenar a área do sócio jurídico, com esse trabalho de regularização migratória, com esse trabalho de acolhimento, de escuta, né, de encaminhamento para os aparelhos de política pública. Então, comecei a aprender algo que Mari chamou muita atenção, que é isso, assim, não é só saber do direito internacional público que a gente estuda em relações internacionais, mas agora, né, eu escutei que vocês estão trabalhando muito essa questão da política pública, né, de entender a política pública brasileira, como é que funciona, né, o SUAS, como é que funciona o SUS, né, isso tudo faz parte dessa rede que é local, internacional, nacional também. E aí, em 2023, entro como diretora operativa da organização, então, olhando para as áreas sociais da organização, coordenando esse trabalho que hoje em dia está dividido em incidência política, como um trabalho de comunidade, fortalecimento de redes, e o trabalho de assistência aos nossos benefícios, regularização migratória e todos esses serviços sociais e jurídicos. Então, é isso, assim, a nossa trajetória é uma trajetória que ela não é linear, assim. Eu acho que, para falar um pouco, para encerrar e falar um pouco dos desafios, né, a gente vive nos tempos da ansiedade. E tempos muito diferentes, né? Uma coisa que eu converso muito com os meus pais, né, que são de outra geração, os dois, né, estão de 60 e tantos, quase 70, que eles falam, nossa, eu vejo que a geração de vocês é uma geração que não sai da universidade, tem aquele caminho tão linear como tinha antes, sai da universidade, logo emprego, depois aposenta, depois... O caminho é outro, né? Então, o caminho não é linear, está cada vez menos linear. E a gente tem que trabalhar a nossa ansiedade com essa linearidade, né? Essa não linearidade dos nossos caminhos. Então, eu acho que é confiar no processo, confiar também no trabalho de vocês como estudantes, porque é um trabalho, dá muito trabalho, todas nós sabemos, né? Eu, para chegar aqui, né, tive uma longa jornada de formação, nós sabemos que dá muito trabalho, mas confiar no processo, né? Abraçar as oportunidades que a universidade, que o Instituto de Relações Internacionais do IRI, vários, né, projetos incríveis, várias coisas incríveis, pode oferecer para vocês. Na temática de migração em específico, a gente pode marcar que
a gente tem uma expansão do tema, não só pelos fluxos migratórios aumentando no Brasil, mas também por um processo de incidência política que tem sido cada vez mais fortalecido em termos de políticas públicas. Então, de pessoas que estão nos municípios, nos estados, né, e nacionalmente pensando nessas políticas públicas para a migração. O voluntariado, como foi dito aqui, é importante. O voluntariado, ele não é inclusivo, porque nem todo mundo consegue fazer o voluntariado, né? Mas o voluntariado, ele tem uma dupla cartada. Tem muito voluntariado que você consegue, talvez, aproveitar horas, que você consegue ser certificado, que você consegue... Então, isso também é capital de troca, capital político para vocês depois utilizarem, né? Tanto para se formar na graduação, quanto para depois se inserirem no mercado de trabalho, né? É um trabalho sensível, é um trabalho complexo, mas é um trabalho que se faz em rede. Eu acredito que nenhum trabalho hoje em dia, né, não se faz em rede. Então, o networking é muito importante. Então, conversem com as pessoas, né? Tentem participar dos eventos que estão acontecendo, das discussões que estão acontecendo. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar como professora, né, é que estudar é importante. Eu acho que muitas vezes a gente tem essa ideia de que teoria é uma coisa e a prática é outra, mas prática é teoria, teoria é prática, né? Todos os textos, e aí tinha muito dessa angústia quando eu estava na minha formação aqui no IB, né? Todos os textos críticos que a gente estava lendo. Então, o que eu ia fazer com eles? Bom, hoje eles são importantíssimos para o trabalho que eu estou fazendo no LGBT+ Movimento. Né? Essa crítica que eu tive estudando é a crítica que eu tento aplicar na prática do dia a dia com as pessoas e para as pessoas que eu atendo. Então, é um pouco disso, fico aberta a perguntas. Muito, muito, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos na mesa e as contribuições de cada um dos convidados. A mesa foi muito enriquecedora. Muito obrigada. E agora vamos abrir para as perguntas. Aí a gente pode fazer uma rodada de 3 perguntas, aí depois a gente faz uma nova rodada. Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Laís, vou ligar vocês. Primeiro, obrigadíssima por essa reunião tão enriquecedora. Migração, pessoalmente, é um assunto que me parece muitíssimo, desde a minha observação aqui, atuei no Brasil, na Europa, na França, inclusive. E eu acho muito legal que esse tema tem crescido muito nos últimos tempos, pessoas que realmente estão querendo se lançar nessa área dos direitos humanos, porque eu sinto que talvez no Brasil, por muito tempo, ficou muito invisibilizado essa questão. Não, tipo, já estou vivendo na Europa. Isso acontece lá no Mediterrâneo, isso não acontece, já vem para cá, né? Eu acho que nos últimos tempos isso tem sido mais debate no cenário brasileiro e isso tem sido muito interessante. Então, é muito bom ter vocês aqui para falar sobre a atuação aqui no Brasil. Também, alguma coisa, eu sinto que não apenas na migração, mas quando se vai atuar em qualquer área de direitos humanos, né, é muito difícil conseguir um emprego pago. Iniciar-se, se formou e você quer atuar com direitos humanos, seja com direitos LGBT, com direitos imigrantes, com acesso à saúde, enfim, você bastante quer direitos humanos, geralmente você encontra muito mais áreas de voluntariado, que são ótimas oportunidades também, mas é muito difícil você se manter no voluntariado sabendo que você tem que pagar aluguel, que você tem que pagar eletricidade, contas, etc. Né? Então, eu não sei se vocês teriam assim, alguma dica ou um comentário, alguma coisa que vocês achem que ajude a quebrar essa barreira de só conseguir essa experiência assim, no início como voluntário. Bom dia a todos. É um prazer
ter essa mesa aqui, né? Pude interagir com parte dessa mesa por causa do PET também. A minha pergunta é para Rita. Rita, você falou muitas vezes sobre o LGBT mais movimento e sobre a questão da documentação. Me veio na cabeça, talvez, uma dificuldade de trabalhar nesta área. E a pergunta que eu quero fazer é se você já teve alguma dificuldade, alguma complicação por conta de documentação ou pela questão da própria migração LGBT, porque realmente é uma área muito diversa, mas eu penso muito na complicação pelo tema, talvez pela perseguição política de um refugiado ou coisas assim. É isso, obrigada, gente. Mais alguma pergunta? Então acho que a gente pode fazer uma rodada de resposta. Eu começo? Sobre a questão de começar recebendo, realmente, é muito difícil, ainda mais porque toda essa área de atuação de direitos humanos é muita demanda e é muita gente qualificada e poucas organizações ou órgãos públicos que atuam diretamente com isso. Eu acho que existe realmente uma dependência da sociedade civil, do Estado brasileiro, inclusive, desse trabalho que é terceirizado, e aí dessas organizações que terceirizam o terceirizado, que é através do voluntariado. Então, nossas organizações, imagino que a LGBT mais movimento também, não funcionam sem voluntários, porque a gente não tem braço para atuar do jeito que a gente atua se não são as dezenas de voluntários e voluntários que a gente tem. Então, realmente não é um cenário muito justo. As vagas são muito poucas e já para atuar em posições assim, de coordenação, de gestão, e realmente eu pensando, eu saí da faculdade, ou depois que eu saí, ou quando eu comecei na Caritas, eu teria zero capacidade de exercer hoje a função que eu exerço, que é da gestão do atendimento ou de coordenação do assunto. Então, ter feito voluntariado foi, assim, diferencial, ter feito mestrado, ter feito essa caminhada foi diferencial. Mas, então, eu acho que a questão é você tentar conciliar, enquanto você está na faculdade, conseguir fazer o voluntariado, enquanto você, ou se você pensa em mestrado, enquanto você é bolsista, conseguir conciliar com isso, ou tentar atuar. Realmente, assim, é muito difícil, é muito privilegiado quem consegue depender disso, conseguir fazer o voluntariado independentemente da sua subsistência. Inclusive, foi assim, no meu caso, eu falo assim, o que eu faço da vida? Eu não faço nada, eu sou voluntária. E a gente também desmerece o que a gente faz. E não, é um trabalho. Você é reconhecido ali no dia a dia, não é tão reconhecido como um trabalho no seu currículo, mas você está trabalhando e pra caramba. Então, também reconhecer que disso vai sair também alguma coisa. Então, realmente, tem que insistir se é isso que você quer, que você deseja atuar nessa área, é tentar diversificar, buscar oportunidades, talvez não só de voluntariado, mas de estágio, que atue em alguma coisa perto da área, porque realmente é em rede, é você conhecendo a área que você consegue também se inserir e ir subindo e alcançando essas vagas que são realmente sempre muito, muito poucas. Nossa, é muito importante valorizar o trabalho de você no voluntário. Assim, eu agora ouvindo e eu estava pensando assim que eu estava estudando relações internacionais da vanguarda árabe e trabalhando assim com a comunidade que é de uma forma voluntária. Então é muito difícil, assim, realmente eu acho que o cenário, a estrutura que o governo brasileiro tem não é voltada para a migração. Eu acho que ali tem me passou pela minha cabeça na época
da escravidão, as pessoas escravizadas chegando no Brasil. Que isso, assim, tem uma... Eu não sou do tema, mas eu acho que, assim, tem um medo ali de abordar que não eram imigrantes, eram escravizados, e aí rolar assim, eu acho que eu vi algumas vezes que são mais considerados como imigrantes do que pessoas escravizadas. A maior comunidade chegou a ser anos atrás, chegou por causa da escravidão. Mas eu acho que, assim, com o tempo, quando eu espero da gente aproveitar dessa conferência para que o governo brasileiro tenha uma política pública clara, né, não só municipal ou estadual, que eu acho que nem tem direito ainda também, mas quando tem uma esfera maior, assim, eles são... E aí o governo começa mais a ter uma obrigação de ter mais funcionários, por exemplo, no sistema de saúde, da assistência social voltada para essa população. Então, eu acho que é um trabalho de... Hoje em dia, infelizmente, não tem uma forma direta de você falar, estudei imigração e me formei e agora vou trabalhar com isso. Né? Ainda vai ter que acabar contatos, voluntariado e tal, mas eu acho que o caminho para que isso seja possível, tem outros países, né, possível. Eu acho que talvez não vivi na Europa, mas talvez países europeus tenham mais facilidade em empregar, né, pessoas que trabalham com migração. Não sei se isso é fácil. Mas eu acho que com uma política pública, né, quando o governo se compromete, né, com uma política pública para a migração, ele vai ter que dar conta dessa demanda, mas ainda não tem uma admissão, sim, que é algo que realmente precisa ser resolvido no Brasil. E isso é muito preocupante, porque sim, sempre o governo brasileiro sempre tem agido de forma, tipo, nossa, está uma crise, vamos resolver, e aí bota uns milhões. E aí, pá, e aí ignora. E aí, nossa, temos 300 imigrantes no Guarulhos presos, e o MJ falou que não vai dar refúgio para ninguém, né? Eles são traficados. E aí, crise. E aí, pô, quer sempre chamar de crise para realmente não botar uma política constante. Eu acho que ali que tem que mudar. Sobre a sua pergunta, de fato, né, eu acho que isso é um mito com relação à migração, de que os migrantes estão procurando América do Norte e Europa. Né? 2/3 da migração mundial é uma migração sul-sul. Né? E uma migração não só sul-sul, mas uma migração que é feita nos países vizinhos, né? Países da região das migrantes. Então, existem muito mais migrantes no sul global que no norte global. É difícil, de fato, né, o emprego pago na área de direitos humanos. Eu fiz voluntariado, posso dizer, né, eu marquei aqui especificamente da LGBT+, mas eu fiz voluntariado a minha vida toda. Como ativista, né, de gênero e sexualidade, de causa LGBT, o voluntariado está ali. Até é engraçado, porque quando eu comecei a receber pelo trabalho que eu já fazia há anos, eu me senti culpada. Né? Será que eu mereço esse dinheiro? Eu já faço isso, né? Eu vou continuar fazendo, recebendo ou não. Então, tem muito essa coisa do propósito que se mistura também na nossa jornada. Mas essa coisa do emprego, eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é interessante, já que a gente já está, né, no espaço de discutir pesquisa, é que a inserção pela pesquisa também ela é uma possibilidade. Então, trabalhar com iniciação científica, trabalhar no PET, fazer mestrado, né? Tanto mestrado profissional quanto mestrado acadêmico, ele te dá também um arcabouço, né, em que você pode se inserir nessas organizações via pesquisa, e ali se encontra depois em outras áreas, né? E aí tem alguns processos seletivos que eu vejo aí, né, nos sites da vida que estão puxando muito essa coisa de pesquisador de base, né? Que vai dar insumo, por exemplo, para que a organização X, a organização Y, consiga fazer um trabalho de advocacy num tema específico. Outra coisa, e eu acho que isso apareceu também nas falas aqui, é do Estado, né?
de como que é difícil o voluntariado, porque as organizações de sociedade civil estão tentando tapar o buraco que o Estado deixou, né? E deixa. O Estado não faz. Então, a gente está fazendo um trabalho de guerrilha, né? Um trabalho que muitas vezes não é nosso. Não deveria ser nosso, né? A LGBT Mais Movimento começa, por exemplo, pensando em redes de afeto para pessoas LGBT. Era esse o trabalho. Mas aí depois a gente viu que, bom, se a gente não pensar em saúde, empregabilidade, sócio jurídico, não tem ninguém pensando nisso. Não adianta só a gente falar de rede de afeto. A ideia seria ótimo se a gente pudesse pensar só em rede de afeto. Mas o Estado está pensando muitas coisas básicas, então a gente precisa pensar. Então, o trabalho de tamponar o buraco que o Estado deixa. E aí eu acho que também é nosso dever, no ativismo, na pesquisa, pressionar o Estado para que tenham políticas públicas, que tenham políticas públicas que sejam de fato, que consigam de fato alcançar as pessoas, que não sejam as políticas públicas que muitas vezes a gente vê como o próprio auxílio refugiado, que tem aqui no município, que ninguém acessa, que é aquela política do inglês ver, né, como a gente chama, né? Ela só está lá, mas ninguém acessa ela. Então, pressionar o Estado, porque é isso, para que uma política pública funcione, precisa ter gente pensando na política pública, precisa ter gente pensando na implementação dessa política pública, precisa ter gente fiscalizando essa política pública. Então, eu acho que essa é uma questão. E na temática de migração, né, muitas vagas foram abertas na Operação Acolhida recentemente, né? Desde 2018, 2019, quando a Operação Acolhida começa a fazer seus trabalhos, então muita gente vai, inclusive pessoas que a gente conhece, foram para Roraima trabalhar na Operação Acolhida. Tem uma grande amiga minha que da casa também, graduação, mestrado, doutorado, a Thaís Barker, que ela foi para a Operação Acolhida. E a partir da Operação Acolhida, né, estava fazendo um trabalho de base lá, ela conseguiu outros empregos em outras operações, nesse mundo humanitário. Então, ela já morou na Ucrânia, ela estava no Nepal, já foi para a Colômbia, agora está voltando da África do Sul. Então, a partir do trabalho ali de base na Operação Acolhida, ela conseguiu se inserir nesse mercado, né, que é um mercado complexo, né, para trabalhar em operações em guerra, muitas vezes, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tem um retorno financeiro grande. E sobre a pergunta que você me fez, a colega do PET, sobre documentação, né? O voluntariado me abriu um mundo, assim, na época, quando eu entrei na movimento, porque entendia o tema a partir do viés do direito internacional. E quando você vai fazer a documentação, você começa a perceber quais são os desafios, né, que estão incluídos nessa coisa da documentação. Tanto da Polícia Federal, que, né, a gente manda a gente confere o checklist de documentos no site da Polícia Federal, certinho, a gente envia todos os documentos, a pessoa está com todos os documentos em mão, chega lá, a Polícia Federal, está faltando esse, inventa outro documento, a pessoa volta, a pessoa não entende o que o oficial falou. Então, a Polícia Federal não é preparada para lidar com o público migrante, com o público nenhum, né, na verdade, mas com o público migrante ainda mais. A questão dos sistemas, né, Sismigra, Sisconare, só quem já preencheu um Sismigra sabe a dificuldade que é. Eu tenho vários apontamentos que eu podia chegar, aqui vocês podiam fazer uma setinha de voltar, aqui isso, aqui aquilo outro, porque o sistema é horrível. E tem dia que é isso, assim, ele simplesmente não funciona. Então não adianta a gente fazer nada. A gente tem que falar, olha, infelizmente vamos remarcar o agendamento, porque hoje o sistema está fora do ar. E é isso. A gente que tem que lutar, né? As pessoas que têm que lutar. Porque o sistema continua lá, aquela coisa terrível, assim. E na experiência de pessoas migrantes, especificamente, estava falando disso na semana passada aqui, a questão do nome social. No nome social, para pessoas trans, travestis e não binárias aqui no Brasil, é só possível incluir o nome social. Então, a pessoa no documento migrante, né, na RN, ela tem o nome social na frente e o nome civil atrás, o nome morto atrás. Então, as pessoas, né, além disso ser horrível, né, de ser um atravessamento da transfobia, de você ver seu nome, um nome que deveria estar morto, marcado no seu documento, tem aquela coisa das pessoas terem um documento, aí pega, tem quais dois nomes, aí
isso é fraude, está errado. Né? Então, elas vão sofrer não só a transfobia, mas vão sofrer também o atravessamento do... Bom, por que você tem dois nomes, né? E se a pessoa entende que aquilo lá é um nome social, vai muitas vezes chamar pelo nome. É incrível como isso acontece, né? Quando o outro está atrás, é menor, mas vai chamar pelo nome. Então, os desafios são muitos, assim, nesse aprendizado de fazer documentação, às vezes, né, no comecinho, eu também lidava muito com a culpa. Ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ah, meu Deus, eu estou fazendo um péssimo trabalho. Eu estou atrapalhando a vida das pessoas mais do que ajudando. Mas aí depois você começa a perceber que não é você. Né? Que tem uma coisa estrutural ali muito grande, muito atravessadora, que vai fazer você ficar culpada. Que vai, inclusive, invisibilizar, mais uma vez, a lacuna, o buraco que o Estado deixa quando a gente está falando de migração e de refúgio. Então, é um desafio muito grande. Eu aprendi na marra, e ainda tenho aprendido na marra, essa coisa de documentação. Estou sempre estudando também, porque vira e mexe, muda alguma coisa, a gente tem que estar atualizado. E é isso, assim, é um trabalho complexo, mas é um trabalho que, no final das contas, eu gosto bastante. Estou querendo ir para a Comigrar, vou para a Comigrar, né? Estarei em algum GT, eu ainda não sei, o Ministério não mandou para a gente ainda qual GT que eu vou estar, mas eu queria estar muito no de documentação, principalmente para falar dessa coisa do nome social. Chega de só incluir nome social, vamos retificar o nome. Né? Nome morto é nome morto, morreu, desapareceu, não existe mais. Então, é um pouco desses desafios assim, que me vem à cabeça agora. Gente, eu queria só dar um pitaco, eu queria fazer um mexer na Caritas, né? Porque eu queria falar sobre o comentário da Laís. Eu conversava muito com o Beto sobre isso, sobre como você pode se inserir em uma organização. E ele falava muito assim para mim: você tem que fazer voluntariado. Você tem que fazer voluntariado, porque senão a organização não vai aceitar. E realmente, se você olhar a maioria no LinkedIn, a maioria das vagas, você tem, no mínimo, assim, algum requisito de voluntariado, assim, por um tempo. E eu acho assim, que por mais que seja, de fato, uma ocupação muito elitizada, é um esforço inicial, assim, que, infelizmente, a gente tem que fazer para que a gente possa, um dia, né, ter uma conquistão dos sonhos, né? E eu fico pensando, por exemplo, na Caritas, deixa eu fazer o mexão, na Caritas a gente tem 8 horas de voluntariado semanais, você pode dividir em 2 dias, assim. Então, eu acredito que possa, assim, ficar um pouco acessível, talvez, assim, um esforcinho ali, mas, assim, eu acho que é muito importante esse esforço inicial, até para ver se você se identifica também com a vaga, eu acho muito importante para ver se você aguenta a demanda, e se você, assim, para gerar uma identificação mesmo, eu acho que o voluntariado é muito essencial. E outra coisa que eu queria falar também, sobre o comentário da Adriana, é que eu adoro a parte de pesquisa da Caritas. Eu acho muito interessante quando a pessoa vem e traz toda a história, todo o relato da vida dela. Na verdade, é a minha parte favorita. Assim. Quando você, por exemplo, e você pensando na conexão, graduação, relações internacionais, com a atuação no dia a dia da Caritas, você vê um refugiado trazendo uma demanda, por exemplo, de um contexto socioeconômico, político, no geral, que tem acontecido no país dessa pessoa, e aí você conecta com o que você está estudando com a graduação, ou seja, a história dele bate exatamente com o que você estuda, e às vezes o que você estuda pode te auxiliar, inclusive, na medida que ele vai contando a história dele, porque ele faz esse relato da história, né? O que a gente faz no dia a dia, ele faz esse relato da história e para analisarem se ele pode ser enquadrado como refugiado ou não. E o que eu acho mais interessante nisso é que você pode, através de todo um background, de estudar em relações internacionais, você pode ajudar a implementar a história, por exemplo, na Colômbia. Aí a gente tem os refugiados falando da Colômbia, e você vai e pesquisa. Mas exatamente qual quadrilha está atuando naquela região? Aí ela fala, é verdade, tem essa. Aí você coloca as características e conecta com tudo que ela passou. Eu acho isso muito interessante, assim, porque traz uma questão de você humanizar tudo que você está estudando. Eu acho isso muito interessante. Se alguém tiver mais alguma pergunta...
enquanto está no microfone, e só para falar, ó, Rita foi voluntária e se tornou agora coordenadora. Nós duas fomos voluntárias e aí demorou alguns anos, mas a gente chegou também no cargo. Hoje, na Caritas, praticamente todos esses cargos de acolhimento, empregabilidade, agente de proteção, todo mundo foi voluntário lá na Caritas. Então, acho que pelo menos há uns 10 anos, desde a viagem, todas as pessoas que passaram como agentes de proteção iniciaram pelo voluntariado. Então, também surgem essas oportunidades dentro de onde você está sendo voluntário. Então, vale a pena. Olá, boa tarde, Helena. É mais um relato do que uma pergunta. Eu estudei Relações Internacionais, me organizei e fui passar um ano, na verdade, eu ia passar 3 meses em Roraima e fui para ser voluntária junto da pastoral universitária e da Operação Acolhida. Mas me organizei mesmo, né, porque meus pais ainda me deram minha herança, então eu precisava passar um ano ali como voluntária em Roraima, me bancando. Então, dentro de Roraima, eu consegui vários contatos, até porque nós pensamos no primeiro momento em voluntariado no Rio de Janeiro, trabalhos humanitários aqui no Rio, os quais nós não temos a mesma demanda que fora. A Operação Acolhida, como bem dito pela Rita, foi uma condição estratégica excepcional, feita pelo governo, e que realmente tem abrangido toda uma comunidade. Falta muito, sabemos, né? Eu passei finalmente aqui para ficar 3 meses, fiquei 4 anos, porque Deus falou que eu tinha que pagar meus pecados, né? Então, eu fiquei de Boa Vista e Pacaraima no fundo. Passei um ano como voluntária, depois com o meu currículo de voluntária, e aí que entra, gente, e é graças ao voluntariado mesmo, porque eu procurei saber entender onde eu poderia estar e conhecer um pouquinho de cada. Então, eu fui trabalhar com documentação, que é um xodó também, depois eu vou te procurar para ser voluntária. Trabalhei descobrindo o grande amor, que é a interiorização, com vagas de emprego, né? E com isso eu passei a trabalhar como agente de campo numa organização. Depois eu fui para oficial de proteção, e aí eu queria me matar, porque proteção não é para mim, e fui para oficial de meio de vida, que eu descobri que eu me interesso mais, eu desenvolvo melhor na busca ativa de vagas de emprego, de capacitações, e dentro desse contexto. E seguindo o processo de interiorização, eu fui para o Rio Grande do Sul, quando nós abríamos um escritório para dar esse segmento. Então, assim, vale muito a pena, e mesmo trabalhando numa organização e fazendo um pequeno adendo, que nós pensamos que no primeiro momento só existe a ONU, as agências da ONU. Então, em Boa Vista tem mais de 35 agências humanitárias. Nós temos ONGs nacionais maravilhosas, que, infelizmente ou não, nós temos que entrar no site de cada uma delas para procurar a vaga. Então, nós temos a AVSE, nós temos o Refúgio 343, nós temos a Fraternidade Sem Fronteiras, todas as unidades de serviços jesuítas, a própria Caritas, que está em todos os lugares, já trabalhei várias vezes com vocês, maravilhosos. Temos também outras organizações dentro da Igreja Católica, não estou falando de religião, estou falando porque a Igreja Católica normalmente tem a Pastoral do Migrante, que existe desde 1942, e a Pastoral Universitária. Então, nesses locais, eles